Bem-vindos ao canal Falando Sobre. Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre economia, iniciando sobre o conceito de consumismo. O que é consumismo, né? Lembrando que sempre se faz uma diferença entre consumismo e consumo, tá bom? O consumismo é um estilo de vida orientado a uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços, em geral supérfluos, em razão do seu significado simbólico de prazer, sucesso ou felicidade, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação social. O termo é muitas vezes associado à crítica do sociólogo e economista Thorstein Veblen e à cultura de massa e à indústria cultural, tá bom? Ou seja, né, os meios de comunicação de massa, elas tendem a impulsionar as pessoas a comprarem, né, a consumirem mais, né, criando nelas a ideia que elas vão ter mais prazer, vão ter mais sucesso, mais felicidade. E muitas vezes as pessoas terminam consumindo justamente aquilo que elas não precisam, tá bom? E aí, dessa forma, consumo, você consuma aquilo que é necessário para a sobrevivência, enquanto o consumismo você quer sempre tudo, sempre mais, né? Você nunca está achando que tem o suficiente, tá bom? Essa estágio aqui representa bem a ideia de consumismo, né? Ou seja, você consuma aquilo que te faz se sentir melhor, que te faz se sentir algo, não o que realmente você precisa, tá bom? E aí a gente vai discutir na economia, um dos fatores essenciais dentro da economia é o fator do trabalho, porque o trabalho é ele que envolve tanto o crescimento econômico, como também as condições financeiras para que os trabalhadores, a maioria da população, elas também possam consumir, tá bom? E aí, de onde veio a origem do tema trabalho, né? Vem do trabalho, né, que quer dizer tortura, né? Por isso que o trabalho tem essa ideia de pesar, de ardor, né? Se algo realmente provoque essa tortura nas pessoas, vamos dizer, essa função cansativa, né? Tá bom? Por isso que hoje em dia as pessoas também discutem a ideia de trabalho e emprego, né? E segundo Engels, né? Para ele o trabalho é um bem, como qualquer outro. Seu valor é determinado pelas mesmas regras que se aplicam aos bens. Então, se é um bem, o trabalho ele também pode ser o quê? Vendido, né? Igual ao custo de qualquer produção. Então, o valor do trabalho é igual ao custo da produção, que é precisamente o valor dos meios de subsistência necessários para que o trabalhador continue a trabalhar, né? E também a ideia de salário mínimo, né? Que propõe o quê? O suficiente para que o trabalhador continue o quê? Ele continue vivo, trabalhando e dando sua força de trabalho, né? Já a força de trabalho já é uma concepção do Karl Marx, né? O Karl Marx, ele é quem trabalhou muito, ele trabalhou junto com o Engels também, né? Quando eles criaram o Manifesto do Partido Comunista, tá bom? E o Karl Marx, ele vem ver o trabalho por outra ótica, tá bom? E aí ele vem falar um pouco da força de trabalho, né? Para Marx, o trabalho é a capacidade humana de executar trabalho, a força de trabalho. Quando ele vem falar de classes sociais, para o Marx, só existem duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, né? Que hoje a gente já chama de capitalistas, tá bom? E trabalhadores. E aí a burguesia ela tem o quê? Todos os meios de produção, ela tem a fábrica, a indústria, o dinheiro, enquanto o trabalhador não tem nada disso, mas ele tem algo que é importante e que a burguesia, ou seja, os empresários se interessam, que é a força de trabalho. Tá bom? E aí esse processo de trabalho, da força de trabalho, é isso que ele vai vender para a burguesia em troca do quê? De salário, tá bom? E aí o processo de trabalho começa o quê? Com um contrato, um acordo que estabelece condições de compra e venda desse trabalho do trabalhador para o empregador, tá bem? Porque vamos pensar no dono da empresa. Um dono da empresa, por mais que ele tenha todos os meios de produção, se ele não tiver os trabalhadores para desempenhar essa função e a produção, ele também não vai conseguir, né, lucrar. Por isso ele precisa comprar essa força de trabalho, né? Aí tem também outras duas coisas interessantes da teoria de Marx, que é o conceito de alienação e mais-valia, tá bom? E aí temos essa chargezinha aí do Frank Nest, que vem dizer assim: vou me aposentar amanhã. Sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem para descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, né? Então, isso aí se refere ao quê? Para Karl Marx, né? Essa charge aí se refere ao conceito de alienação. O que é alienação para o trabalhador segundo Karl Marx? Alienação é justamente quando o sujeito, ele perde a noção, tá bom? Quanto vale o seu trabalho. Isso é feito por quê? Pelo processo de divisão do trabalho. Ele desempenha um só trabalho, ele se torna expert naquele trabalho, né? E aí, isso é bem reforçado pelo modelo
taylorista, tá certo? De racionalização do trabalho. E aí o que é que acontece? O sujeito ele perde a noção de realmente do valor do seu trabalho, achando que muitas vezes vale menos do que ele ganha. Ou então o que ele está ganhando ele acha que é o necessário, tá bom? Então o que seria alienação para Karl Marx? Né? Nas suas obras de manuscritos econômicos e filosóficos, ele usou o termo para defender a falta de contato e estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia. A alienação na sociologia de Marx é descrita também como um momento onde os homens perdem-se a si mesmos e ao seu trabalho no capitalismo. Para Marx, as relações de classes eram alienantes, pois o trabalhador assalariado se encontrava em uma posição de barganha desigual com relação ao capitalista, ao empregador. Desta forma, o capitalista conseguia dominar a produção e o trabalhador, tá bom? E aí, o que é que faz? Por o trabalhador achar que está ganhando o suficiente, ele ganha muitas vezes menos do que realmente o seu trabalho vale. E esse valor que não é pago ao trabalhador, tá certo? Fica para quem? Para o empresário, né? Que é o que o Karl Marx também veio chamar de mais-valia, certo? Que esse dinheiro realmente deveria ser pago ao trabalhador, mas que não é pago, tá bom? E aí, a mais-valia, segundo Marx, é o termo famosamente, muito famoso, empregado pelo Marx, tá certo? A diferença entre final de mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e o valor do trabalho, que é a base do lucro do sistema capitalista. O que é que acontece? Muitas vezes, tá bom? O empresário, o trabalhador tem 8 horas de trabalho, 2 horas, né, para repouso e alimentação. Muitas vezes o empresário, o que é que ele faz? Ele faz o almoço dentro da própria empresa e assim o trabalhador ele trabalha muito mais. Por quê? Porque ele vai trabalhar de acordo com a linha de montagem, com a velocidade da linha, vai produzir muito mais e aí quem vai ter o lucro em cima disso? O empresário, tá bom? Já o Emile Durkheim, ele tinha uma visão um pouco diferente do Karl Marx, certo? Para o Emile Durkheim, o trabalho ele gera coesão social, ele gera solidariedade, tá bom? E aí, Durkheim diz que a divisão do trabalho consolida como os fatores que possibilitam a existência de uma coesão social, certo? É outra forma de ver o trabalho. Né? Para ele, o trabalho gera solidariedade. Para esse autor, a solidariedade explica a harmonia entre os indivíduos dentro da sociedade, esses laços, né, de amizade entre os seres humanos, tá bom? E ele divide a solidariedade em dois tipos. Uma é solidariedade mecânica e a outra solidariedade orgânica, tá bom? E aí, qual a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica? Ele vem dizer que a solidariedade mecânica é aquelas mais simples, né, que estão presentes o quê? Nas sociedades tribais, como a sociedade de índios, tá certo? Onde os indivíduos são semelhantes, participam de uma mesma cultura, têm as mesmas coisas, tá certo? As funções são iguais, né? Se a gente for pensar numa aldeia indígena, tanto os homens como as mulheres pescam, sabem fazer a comida, né? Todos, por mais que tenha as divisões entre o que cada um faz, a divisão do trabalho quase não existe, né? Todos sabem fazer a mesma função dessa forma, um não precisa do outro para desempenhar outra função. A consciência social aqui vai ser menor, ou seja, porque se eu consigo fazer tudo, eu posso fazer sozinho, né? E aí os mecanismos de coerção social são exercícios de forma imediata, violência e punitiva. Se o índio ele erra, ele é punido, ou ele apanha, ou ele tem que sair da tribo, tá bom? A punição é totalmente coercitiva, tá bom? E aí, por isso que a gente diz que o direito é repressivo, tá bom? E também são pouco desenvolvidas essas sociedades, tá bom? Porque são sociedades que têm o quê? Quase não tem diversidade cultural, né? A maioria da cultura é a cultura da tribo, então não existe isso. Já na solidariedade orgânica, já são as sociedades industriais, as sociedades capitalistas como a nossa, né? Aí existe uma grande diversidade cultural, existem vários indivíduos diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, tá certo? Existem funções especializadas e interdependentes, tá bom? A gente vê isso dentro do campo da medicina, dentro do campo, né, do comércio, da indústria, tá certo? Aí também a divisão do trabalho, cada indivíduo faz uma parte do trabalho e cada indivíduo, a gente diz que a coesão social é maior, por quê? Porque cada indivíduo, ele precisa do trabalho do outro para ele desempenhar o seu trabalho. Se a gente for pensar dentro de uma fábrica, o indivíduo que lá no final, ele somente
bota o material vendido dentro do caminhão para deixar no canto onde foi vendido, né? Ele precisa de quê? Ele precisa das pessoas que cortam o produto, que costuram o produto, que embalam, né? Que empacotam, que fazem todo o processo de linha de produção. E cada um desses indivíduos precisa do outro para desempenhar a sua função, tá bom? Por isso que a gente diz que a coesão social é maior, porque existe esses laços de dependência entre os seres humanos, tá bom? Aqui também o direito ele é diferente, o direito ele é restitutivo, tá bom? Por quê? Porque na nossa cultura a gente não acredita tanto em mecanismo de coerção punitiva, mas a gente acredita em mecanismos de quê? De restituição. Então, se você fez algo de errado, você pode restituir esse indivíduo. E como nossa sociedade é capitalista, você pode restituir o que? Através de dinheiro, certo? Por isso, os valores, né, que a gente vê aí nos processos judiciais de indenização por danos morais e danos materiais, porque nosso direito é restitutivo. E aí as sociedades são bem mais desenvolvidas, certo? Porque elas estão em contato também com outras sociedades, tá bom? Já o Max Weber, né, ou Weber, como queiram chamar, ele já tem uma visão totalmente diferente sobre trabalho, tá bom? Ele pensa o trabalho de uma forma diferente do Durkheim e do Marx. Já o Weber, ele propõe, né, uma compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural em vez do econômico. Para ele, o capitalismo industrial tem sua origem na ideologia puritana e calvinista, tá certo? Ele trabalha isso justamente na obra Ética Protestante e Espírito Capitalista, onde ele associou o trabalho a uma forma de salvação espiritual. Ou seja, o que é que acontecia com os calvinistas e a ideologia lá puritana, né? Eles acreditavam que o ócio levava para o inferno. Então, se eu não tenho ócio, se eu não utilizo, se eu não bebo, se eu não me prostituo, né? Se eu não gasto com vícios, então qual a ideia? É ter mais dinheiro, né? Isso, de certa forma, para eles vem o quê? Impulsionar o capitalismo. Então, se eu não vivo no ócio, o que é que eu tenho que fazer? Para eu não viver no ócio, eu tenho que trabalhar, né? E o trabalho ele associa uma forma de salvação espiritual. Ou seja, se eu progredir, né, economicamente, eu não preciso, tá certo? De saber se as pessoas vão ter ou não, se eu vou pro céu ou pro inferno. A Igreja Católica diz que quando você morrer, você tem que ajudar nas indulgências, aí você ia pro céu ou pro inferno, né? Já os capitalistas diziam que não, que as pessoas já receberiam as bênçãos aqui na Terra, né? Bem parecido com o que é a teoria da prosperidade hoje da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Então eles diziam o quê? Que você já ia receber as bênçãos aqui na Terra. Então, qual a ideia disso? Se eu trabalho, não vivo no ócio, se eu não gasto com coisas necessárias, a minha tendência é o quê? É claro, ter capital. É algo que era totalmente capitalista, mas que foi interligado à religião. E isso fez com que o capitalismo, principalmente o capitalismo dos protestantes, né, o dinheiro dos protestantes, crescessem, que eles se tornassem grandes capitalistas. E aí foi o que o Weber veio mostrar nessa teoria, como realmente essa teoria capitalista, né, ela foi empregada dentro das religiões protestantes, principalmente as calvinistas, e como isso impulsionou o capitalismo, tá bom? E aí a gente hoje fica por aqui, até mais, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bem? E dar seu joinha. Até mais.